Olá, você está na 4ª temporada da Reconnect. Israel e Palestina seria um conflito religioso? Saiba agora na Reconnect. Olá, seja bem-vindo, bem-vindes e bem-vinda à Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TBC Canal 5.1, afiliada à TV Cultura, aqui no Nordeste. Como você sabe, aqui nosso programa é laico, plural, nós falamos sobre espiritualidade de forma leve, para que você possa se reconectar com a espiritualidade da sua forma, respeitando todas as crenças, todas as religiões. E aqui sempre comigo, ele, muito garboso e elegante, sempre muito com barba feita, Baicabra da Peste, a nossa barbearia aqui da Reconnect, que deixa a gente um pouco menos feio. Meu amigo Roberto Leão, bem-vindo, Roberto. Olá, Bernardo, olá, galera reconectada, sejam bem-vindos a mais uma busca para a nossa reconexão espiritual. Vocês pautam a Reconnect quase sempre, eu diria sempre. Então, continue mandando sugestões, continue interagindo com a gente, porque vocês pedem, a gente corre atrás. E hoje nós temos um tema extremamente oportuno, uma dúvida de muita gente, não só porque envolve religião, envolve espiritualidade, mas também as pessoas têm muita dúvida da compreensão desse tema. Então, temos um convidado especial, temos mais um tema pautado pelos reconectados. E fale aí, Bernardo, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar... Isso. A gente vai falar hoje sobre o conflito, um tema bem atual, o conflito Israel e Palestina, que apesar de ser um conflito bem atual, como eu falei, é um conflito que tem origem milenar, e carrega aí uma longa história de desavenças, tanto religiosas como em disputas de terras, Nesse conflito, Roberto, já foram feridos mais de 1.500 pessoas, já morreram mais de 200 pessoas, dentre elas mais de 60 crianças. Para falar desse tema polêmico, e para responder essa pergunta, se a origem é disputa de terra, se é cultural, se é religiosa, ele que está também batendo os recordes aqui na Reconnect, ele foi um dos convidados mais entrevistados, um dos mais entrevistados do programa do Jô Soares, na Globo, e está seguindo essa mesma trilha aqui na Reconnect, um dos mais convidados, o nosso amigo historiador, antropólogo, cientista religioso, cientista político, é o nosso consultor para assuntos históricos, numerólogo, e faz cirurgias em pequenos animais no final de semana, tô brincando. Especialista em datas. Especialista em datas. Ele, o nosso consultor para assuntos históricos, nosso querido amigo que está aniversariando hoje, no dia da gravação dessa entrevista, Jová Mendes. Seja sempre bem-vindo, meu irmão. Parabéns e bem-vindo, Jová. Muito bom ter você. Obrigado, meus amigos, meu amigo Bernardo, meu amigo Roberto, meus queridos amigos, dois grandes entrevistadores. Obrigado pela homenagem ao meu dia hoje, 24 de maio. Coincidência é o dia também do nascimento do general Sampaio. O general Antônio de Sampaio, que é o patrono da infantaria do Exército Brasileiro, nasceu no dia de hoje também. Por isso que tem a rua 24 de maio e a rua General Sampaio. Nasceu no ano de 1810 e faleceu em 1866 na Guerra do Paraguai, com 56 anos de idade. Você está bem mais conservado do que ele, né, Jová? Tá. Deixa eu fazer um teste, Jová. Qual foi o grande acontecimento do dia 24 de maio de 1538? De 1538... Não, você não sabe, não. Não vem, não. Eu sei, eu posso lhe dizer. Não acredito. Mas tudo bem, se você quiser eu respondo. Fale. Meu Deus. Nessa data foi fenômeno. Muito triste, assim, muito triste, porque foi praticamente uma tentativa de trazer para o Brasil os primeiros missionários huguenotes, para o Brasil. E aí eles recuaram no projeto porque houve um aviso de que os corsários franceses seriam mortos em alto mar pela esquadra espanhola ou a esquadra portuguesa, já estava em guerra praticamente. Isso, alguns anos depois, desencadeou um tremendo banho de sangue em pleno mar no Oceano Atlântico.
Então, foi um projeto que já estava pronto para vir para o Brasil, para o Rio de Janeiro, mas aí tiveram que interromper porque houve ameaça exatamente da esquadra espanhola de matar os corsários franceses que levavam então os missionários huguenotes para o Brasil. Eu juro que não estava combinado. Não estava combinado. Rapaz, eu tava Foi um improviso, mas não, esse cara é um fenômeno. Já vai... Pode perguntar qualquer data. A gente estava falando aqui nos bastidores, Roberto, quando você estava aí com a produção testando o áudio, as coisas, falou assim, ô Jová, meu HD é 256 mega, o teu é de 1 tera. Não pode, bicho. Não pode. Jová, o nosso tema hoje é Israel e Palestina, né? Como a gente falou, é uma disputa que é milenar, né? Então, há historiadores que falam que é uma desavença religiosa, outros historiadores falam que é uma desavença, na verdade, por disputas de terras, outro que é cultural, outro que é dívidas, né, milenares. Para chegar nesse assunto da guerra, Jová, que a gente vai falar um pouco mais na frente, eu acho importante a gente começar falando um pouco sobre a criação do Estado de Israel. Como foi criado o Estado de Israel, Jová, para os nossos telespectadores, nossos reconectados, começarem do começo? Exatamente, meus amigos Roberto e meu amigo Bernardo. Essa questão da criação do Estado de Israel era um projeto que já vinha de muito tempo, há muito tempo. Principalmente no século XIX, né? Edmundo de Rothschild, os irmãos Rothschild, os magnatas, né? Rizk-Kaliski, Leo Pinsky, Theodor Herzl, eram os grandes mentores no século XIX para a criação do Estado de Israel. Por que, Roberto e meu amigo Bernardo, houve essa tentativa de criar o Estado de Israel? Porque os judeus, eles passaram 2.944 anos, quase 3.000 anos, fora de sua terra, amargando o exílio terrível de perseguições, de mortes, de destruição. Os judeus foram dispersos pelo mundo a partir do ano 70 da era cristã. Teve o seu tempo destruído pelos romanos, e daí para frente a Roma Imperial decretou a diáspora judaica, a dispersão dos judeus pelo mundo. Isso do ano 70 a 1947, quando a ONU decidiu a divisão da Palestina entre árabes e judeus, realmente os judeus estavam fora de casa 1973 anos, fora de sua terra. Só da era cristã para cá, até 1947. Foram 1973 anos, meu amigo Bernardo, meu amigo Roberto, os judeus ficaram fora de sua terra e enfrentaram as piores consequências. Foi o povo mais sofrido da história da humanidade. Não teve nenhum outro povo que amargasse momentos de agruras, de perseguições, de mortandade, todo tipo de imposições humilhantes os judeus passaram. Por quê? Eles passaram em toda a sua totalidade 2.944 anos, começando pelo Egito, 430 anos no Egito, na época dos faraós, ficaram como na escravidão. Moisés e Josué os libertou. Depois, 117 anos no regime da Assíria, dos reis assírios, 117 anos. Depois passaram 70 anos em Babilônia. Depois passaram 205 anos em poder dos medos persas, na época dos reis persas, né? Ciro de Anshan, Dário, Xerxes, Artaxerxes, né? E até chegar o governo dos gregos. O governo dos gregos foram 268 anos de cativeiro. Aí passaram para o poder dos romanos, que foram 525 anos de cativeiro. Depois passaram para o reinado dos árabes. Dentro da conjuntura geral, foram 815 anos de opressão só no mundo islâmico, na esfera islâmica. Passaram 466 anos em poder dos turcos. E entre 1917 a 1947, que são 31 anos, eles ficaram sob o regime dos ingleses, quando a Inglaterra encerrou o seu domínio em 48, com a fundação do Estado de Israel em 1948. Mas, meus amigos, respondendo à pergunta de vocês, o que foi que impulsionou para que Israel concretizasse esse sonho de voltar à terra de seus ancestrais? O que os impulsionou foi exatamente o que ocorreu no século XX, a noite mais negra para todos os judeus. O Holocausto, o Shoah, em hebraico. Shoah, o Holocausto.
a matança nazista desencadeada por Hitler. Foram 6,5 milhões de judeus que foram mortos na Europa. Dos 11 milhões, 6,5 milhões foram mortos nos campos de concentração da Alemanha nazista em toda a Europa. Só na Rússia foram mais de 2 milhões de judeus que morreram. Então, o mundo ficou chocado, Roberto e Bernardo, diante daquela atrocidade, daquela maldade. O mundo ficou chocado. O próprio Stalin, o ditador soviético, contribuiu para a criação do Estado de Israel, porque Stalin previra que os judeus apoiariam a União Soviética. Só que o tiro saiu pela culatra. Depois da fundação do Estado de Israel em 1948, os judeus optaram pelos Estados Unidos. E um ano depois, o Stalin romperia com a comunidade judaica. E aí começava uma perseguição terrível contra o Estado de Israel, e aí ele conseguia cooptar para o lado soviético toda a comunidade árabe. Começava, então, uma tremenda guerra fria do mundo soviético, comandado por Stalin, e o mundo islâmico contra Israel. Então, a criação do Estado de Israel, a divisão da Palestina no dia 29 de novembro de 1947, que foi sob a presidência do chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, o homem de confiança de Getúlio Vargas, que era natural de Alegrete, do Rio Grande do Sul. Ele, então, numa votação na ONU, foram 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. Então, a ONU determinou a partilha da Palestina entre árabes e judeus. Só que, como a União Soviética, algum tempo depois, um ano depois, se voltou contra o Estado de Israel e apoiou todo o mundo árabe, a partir daí, os soviéticos, junto com a Guerra Fria, começaram, então, a jogar os árabes contra Israel. Aí começavam, então, os grandes litígios, as chamadas guerras de atritos, as guerras catalíticas. Para irmos por partes aqui, você já falou sobre a criação do Estado de Israel, falou muito sobre a história do povo de Israel e a história do povo palestino, porque as pessoas relacionam muito a questão palestina com terrorismo, nomes como Hamas, Intifada, tem muito, sobretudo nesse mundo ocidental, mais ocidental, são muito carregadas de preconceito. A gente teve até um programa que está disponível no nosso canal do YouTube, conversamos com o Sheikh Jihad sobre a questão do islamismo, foi super esclarecedor, mas eu acho importante também que você fale sobre o povo palestino. Qual a história do povo palestino, o que significa Hamas, o que é que eles sofreram também no decorrer da história. Pois é, exatamente eu citei o Estado de Israel em 48, a partir daí a gente começa uma outra história, porque, por exemplo, como o Estado de Israel foi criado em 48, começaram os atritos com o mundo árabe, meu amigo Roberto, a partir daí foi que, devido a esse choque, de um lado os Estados Unidos apoiando o Estado de Israel, do outro lado o mundo soviético, o mundo comunista, apoiando o mundo islâmico, a esfera islâmica. Devido aos atritos e às guerras constantes, que geralmente terminavam com a vitória de Israel, abocanhando mais terras da comunidade árabe, nos anos 60, depois, por exemplo, a partir de 1960, 63 e diante, Yasser Arafat, o líder da Palestina, o que nascido no Egito, né? Yasser Arafat fundou a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que tinha por objetivo juntar todos os árabes dentro dessa organização e lutarem, então, para a criação de um Estado palestino. Ou seja, ou do outro lado, expulsar os judeus da Palestina e estabelecer um Estado árabe. Isso foi a OLP, criada em 63. Acontece que, ao longo desses anos, eles avançaram muito pouco na questão da criação do Estado palestino dentro da Palestina. E esses acontecimentos vieram até a Guerra dos 6 Dias, quando houve o batismo de fogo do mundo árabe atacando Israel. Foram 22 nações que atacaram Israel, e nessa Guerra dos 6 Dias, que foi em junho de 67, Israel avançou cada vez mais. Tinha um apoio dos Estados Unidos, uma máquina de guerra imbatível, e Israel tomou do Egito a península do Sinai, tomou da Jordânia a Cisjordânia, onde fica a Palestina hoje, a Cisjordânia, que abrangia também Jerusalém Oriental e a própria Cisjordânia. Ali são várias cidades. Ali está Belém, onde Jesus nasceu, Belém, está Hebrom, onde está sepultado Isaac, Jacó e os demais patriarcas, está Ramala, que é a capital da Palestina, está, por exemplo, Jericó, né?
e outras cidades. É uma região muito importante que é a Cisjordânia, que pertencia à Jordânia. Enquanto a faixa de Gaza, em 67, ainda estava sob o domínio do Egito. O que foi que Israel fez? Israel tomou a Península do Sinai do Egito, tomou a faixa de Gaza do Egito, tomou a Cisjordânia da Jordânia e também tomou as colinas de Golã, que pertenciam à Síria. Aí começou o negócio, aí começou a ferver no mundo muçulmano. Acontece que, ao longo dos anos, mesmo Yasser Arafat tendo criado a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, ele foi um líder que, no decorrer dos anos, ele se desgastou muito. Por quê? Recebia muita doação da Europa, de vários países do mundo muçulmano, mas aí criou-se, então, uma hierarquia administrativa que fazia parte da OLP, uma administração altamente corrupta, que apenas se beneficiava das doações, mas o processo não avançava no Oriente Médio. Isso se estendeu, aí em 73 houve a guerra do Yom Kippur, Israel novamente em conflito com o Egito, né, com a Jordânia, e daí para frente a coisa se complicou mais, até 1987. Em 87 foi que começou nos territórios, tanto na Palestina, na Cisjordânia, como na faixa de Gaza, começaram então os jovens se revoltarem, jogando pedra no exército de Israel. Foi a chamada Intifada, em 1987. Em 87, Roberto, meu amigo, e Bernardo, o que aconteceu? Eles criaram então, em 87, o Hamas, que essa iniciativa foi de um líder chamado Ahmed Yassin, que era um líder, era até tetraplégico, vivia na cadeira de rodas. Mexia só com a boca, mas era um líder respeitado, Ahmed Yassin, que criou o Hamas, que é chamado Movimento de Resistência Islâmica, para enfrentar Israel e avançar nas negociações a ponto de que se criasse um Estado palestino. Porque o povo de Gaza, a população de Gaza, tem muitas mulheres que hoje, por exemplo, Miriam Salek, hoje é uma mulher que exerce uma função muito importante dentro do governo do Hamas, apesar do preconceito contra a mulher, mas o movimento Hamas na Palestina ele é mais moderado. Ele não é muito de impor aquelas regras doutrinais, aquelas coisas do Alcorão, não. Eles querem governar de uma forma mais moderada. E é tanto que a população da faixa de Gaza hoje tem 41 quilômetros de comprimento, com entre 6 a 12 quilômetros de largura. É uma população, é uma região equivalente Fortaleza a Horizonte. Então, ali, o cidadão de Gaza recebe doações da Turquia, dos Emirados Árabes, vários países árabes, o Egito também, a Arábia Saudita, manda lá as suas ajudas para manter o povo, porque eles têm um programa social também muito bom. Eles cuidam do povo, cuidam das crianças, das mulheres. O sistema de saúde não é primeiro mundo, mas é razoável. Então, é uma população, muita gente pensa, por nós falarmos de Hamas, falarmos de OLP, Abu Jihad, Islâmica, Al-Qaeda, tudo isso é terrorismo. Não, existe no meio da população, digamos assim, 90% da população de Gaza ou de qualquer país muçulmano são pessoas de bem, pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem dignidade, pessoas que querem uma vida melhor. É o sonho de todo mundo ali. Então, na faixa de Gaza, o Hamas vem com essa luta contra Israel, mas hoje, praticamente, o Hamas enfrenta um ponto muito complicado dentro da própria Palestina. Por quê? Porque na Palestina tem um governo palestino que funciona a partir da cidade de Ramallah, que é a capital da Palestina. Lá, Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, é um governo moderado, que está ali tranquilo, não tem aflito, não tem conflito com Israel, e o Hamas reclama dessa passividade, dessa inoperância do governo da Palestina, que está sediado em Ramallah, né, que é exatamente Mahmoud Abbas, o Abu Mazen. O que aconteceu? Em 2006, houve uma eleição na faixa de Gaza, o Conselho Palestino, o Conselho de Gaza, o Conselho Palestino de Libertação da Palestina, sediado em Gaza, houve uma eleição, eles formaram um parlamento, né? um parlamento com muita força. Então, o próprio Hamas, Roberto e Bernardo, exigiram que
o governo de Gaza deve ser o representante legal de todos os palestinos, e não mais a Cisjordânia. Eles reivindicaram para a faixa de Gaza a legitimidade de lutar, a partir da faixa de Gaza, pela criação do Estado de Israel, e condenou o governo da Cisjordânia, encabeçado por Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, de ser inoperante, de não avançar nas negociações. E por isso que existe esse atrito entre a faixa de Gaza e o governo da Palestina. Por quê? Porque os cidadãos de Gaza acusam o governo da Palestina de nada fazer, de ser totalmente inoperante, ser muito passivo com relação à questão da Palestina. O Hamas, como praticamente não conta com o apoio dos Estados Unidos, né, porque ele é condenado como uma organização terrorista, e a Europa também, a Comunidade Econômica Europeia também não apoia Gaza, porque o cidadão de Gaza carrega essa pecha de terrorismo, devido aos atentados com homens-bomba, aquela coisa toda, mas o que nós queremos dizer é que é um povo bom, uma nação razoável, um povo bom que quer prosperidade, quer trabalhar, quer ter dignidade, quer criar os seus filhos e levar uma vida de dignidade. Mas, Jeová, só para completar, assim, você falou sobre uma questão histórica de luta do povo judeu, mas tem uma questão histórica também de luta do povo palestino, né? Essa luta, você pode ver, Roberto, essa luta do povo palestino, quando eu falei de Israel, da longa luta que Israel enfrentou, de sofrimento ao longo da história, o povo palestino, até 1947, quando Israel retornou, o povo palestino vivia em paz na Palestina, não tinha problema com ninguém, vivia em paz. O mundo árabe ali, o mundo muçulmano, todo vivia em paz. A coisa começou a se complicar exatamente com o retorno dos judeus. Porque esse sofrimento ele começa a partir de 47, com a divisão da Palestina entre árabes e judeus. Porque um lado, no caso dos palestinos, um lado ficou um pouco, digamos assim, um pouco marginalizado, sem apoio de nada. A Rússia dava um apoio apenas, um apoio moderado, não era um apoio constante. Então, o mundo palestino, o mundo muçulmano, ficou um pouco desprezado. O outro lado, que era o Estado de Israel, contou com o apoio dos Estados Unidos, contou com apoio militar, contou com apoio financeiro. O desenvolvimento da tecnologia realmente afluiu assim, de uma forma abundante para Israel. Israel tornou-se uma potência militar, um exército muito bem equipado, um serviço de informação melhor do mundo, enquanto o árabe ficou jogado ali à mercê da Guerra Fria e da tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, de 48 até hoje, de 1947 até hoje, são 74 anos que esse povo, no caso, não só a região de Gaza, porque não existia Gaza passou a existir a partir de 93, com os acordos entre o primeiro-ministro Israel Yitzhak Rabin, o presidente Bill Clinton e Yasser Arafat, que se reuniram na Casa Branca, lá em Camp David, onde fizeram um acordo, então, para a criação de uma região semi-autônoma, que seria exatamente a faixa de Gaza. Então, a faixa de Gaza praticamente tem pouco tempo, foi de 93 para cá, né? Não tem sequer 30 anos. Mas o povo, aquele mesmo povo que saiu da Palestina em 1948, quando Israel chegou, milhares e milhares de palestinos que viviam na Palestina se deslocaram, então, para a faixa de Gaza. Esse mesmo é a segunda geração. Os pais já morreram, agora são os filhos, netos, que realmente vieram da Palestina, isso em 48, saíram da Palestina e foram para a faixa de Gaza. E aí começaram a sonhar com a criação de um Estado independente dentro do Estado de Israel. O grande mal, meu amigo Bernardo e Roberto, o grande mal desse conflito, que os próprios árabes, a OLP, condena muito o Hamas por essa postura, é que o Hamas não tem Israel como nação. O Hamas pega abertamente o fim de Israel, o extermínio de Israel. Ele não reconhece Israel como nação. Enquanto a OLP, em 1988, eu acompanhei na época, 1988, a OLP lançou um projeto e propagou por toda a mídia mundial o reconhecimento de Israel como nação. Esse lado aí o Hamas desconhece, não concorda com a OLP. Mas em contraponto, Israel também não reconhece a Palestina como nação, né? Israel hoje, por exemplo, os governos, todo o parlamento, o Knesset, o parlamento de Israel, já o reconhece
Israel não quer o extermínio dos árabes, nem do Hamas, não. Israel reconhece que eles devem existir, viver em paz. Os últimos governos agora, eles reconhecem que o Hamas deve existir, a Palestina deve existir, árabes e judeus, até porque são irmãos, são filhos do mesmo pai, filho de Abraão, Ismael, pai do árabe, e o judeu, filho de Isaac, com a matriarca Sara. São dois povos que devem viver em paz na Palestina. O contrário, meu amigo Roberto, Israel reconhece que eles devem existir. Agora, o Hamas, infelizmente, não reconhece. Não, mas eu falo assim, enquanto nação, né? Enquanto um povo, uma nação formada, mais do que um país, mas enquanto um povo com nação e direito territorial, enfim, deveres e direitos enquanto nação. Mas acho que a gente deve começar a entrar agora em relação ao conflito. A gente já está terminando o primeiro bloco. Eu queria terminar, Roberto, aqui. Eu queria perguntar uma coisa para o Jová. Jová, você acha que essa falta de apoio do mundo ocidental, né? Você acha que é devido também a um islamismo ultra-radical que domina hoje a faixa de Gaza? Né? Hoje nós temos um braço, né, ultra-radical islâmico na faixa de Gaza, que ele contraria muitas... como é que eu vou te falar? Muito da cultura ocidental. Né? Você acha que isso corrobora para a falta de apoio ocidental? Bernardo, você falou uma pergunta com muita sabedoria. Na realidade, o mundo ocidental vê o mundo oriental, principalmente o mundo islâmico, de uma maneira meio negativa. Você sabe muito bem que nos países muçulmanos, as pessoas que não sabem passem a saber agora o seguinte: nos países muçulmanos não é permitido algumas coisas, algumas regras, alguns costumes, alguns hábitos que nós temos aqui como uma coisa normal. Nos países muçulmanos não é permitido a questão, por exemplo, de drogas, né? A questão de drogas, da liberação da mulher, liberdades sexuais, por exemplo, homossexuais, homossexualismo, né? Vida homoafetiva não é permitido lá, tráfico de drogas, assaltantes, sequestradores, indivíduos faccionados. Tudo isso é punido pela Sharia, que é a lei islâmica rigorosa que pune com a morte, com execução, fuzilamento, enforcamento ou decapitação. Isso é comum nos países muçulmanos. Então, na faixa de Gaza não é diferente. Todos esses hábitos, digamos assim, todos esses costumes, esse modo de vida do Ocidente é reprovado pelo mundo islâmico. Então, o Ocidente olha para o Hamas, que a imprensa realmente queima a reputação deles, a imprensa sabe que é terrível, né? Queima a reputação deles, de que é uma organização terrorista, uma organização que mata gays, que apedreja mulheres acusadas de adultério, não permite a liberdade da mulher. Eles são muito centralizadores e são ditadores mesmo. A gente sabe que aquele mundo ali, a coisa é pesada. Então, é um dos fatores que dificulta, meu amigo Bernardo e meu amigo Roberto, são fatores que dificultam o avanço exatamente dessas negociações e desse sonho do Hamas de criar um Estado palestino. Jeová, partindo para o conflito agora, acho que é a pergunta-chave que a gente fez. Esse conflito Israel e Palestina é um conflito religioso, econômico ou territorial? Espera aí, que nós acabamos o primeiro bloco, vai ficar essa resposta para o segundo bloco. Não sai daí, a gente vai para o intervalo rapidão. Hoje a gente está aqui com o nosso amigo, que está aniversariando no dia dessa gravação. Feliz aniversário mais uma vez, nosso amigo historiador, né, pesquisador, autor de livros fantásticos. Por exemplo, ele já veio aqui no programa falar Onde Estava Jesus dos 13 aos 30. Nós fizemos esse bate-papo com ele. Então, vai lá nas redes sociais dele, que aparece embaixo dele agora, as redes sociais, adquire o livro, que é fantástico. A gente volta já com o Jová. Entre nas redes sociais do Jová e façam perguntas de datas. Ele responde qualquer data. O que é que eu estava fazendo, Jová? A gente volta já. Sabe tudo. Aí. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Se você está assistindo a gente na quinta-feira, 22 horas, eu queria lembrar para você
que a nossa reapresentação mudou de horário. Nós reapresentávamos o programa no dia de domingo, às 15h30, e continua aos domingos, só que agora às 18h30. Você pediu, a gente atendeu. Então, Bernardo e Roberto, produção da Reconnect, eu queria que fosse um pouco mais tarde. Essa hora ainda estou voltando da minha praia, ainda estou na casa da minha mãe, é horário do meu jogo. Então, a gente colocou para você, né? Porque tudo que você pede, a gente faz. Então, a gente colocou para você, no dia de domingo, a reprise do programa às 18h30. Se você está assistindo esse programa às 18h30 e perdeu o primeiro bloco desse programa fantástico a respeito da guerra de Israel contra a Palestina, com o nosso querido amigo Jova Mendes, nosso consultor para assuntos históricos, você vai lá no nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil, não tem erro, você vai lá na busca e coloca Reconnect Brasil. É o primeiro que vai aparecer. Você clica lá na fotinha minha do Roberto e tem lá mais de 72 horas de conteúdo falando sobre espiritualidade. Então a gente tem lá programas de temas diversos. Então você vai lá, navega, curte, compartilha com teus amigos, que eu tenho certeza que tem um assunto lá que você vai gostar, vários assuntos que você vai gostar muito. Queria agradecer aos nossos apoiadores culturais também, a Barbearia Cabra da Peste, que cuida do nosso visual, também a Rocker Moda Feminina, de Marias Moda Religiosa, e quero mandar um abraço muito forte aqui para o pessoal da Casa Xangô, que está comercializando o meu livro, que inclusive o prefácio do livro foi escrito pelo Roberto. Produção da Reconnect. Produção da Reconnect. Então, foi a primeira produção de livro da Reconnect. Então, é Prazer Umbanda. Então, a gente navega aí por toda a parte histórica. Eu não tenho o conteúdo histórico com o meu amigo Jova Mendes, não tenho esse HD que ele tem de lembrar de datas, assim, pai-puf, mas tá um livro muito bacana. Então, a gente coloca desde do surgimento aqui, da vinda do povo banto e Yorubá, até o que hoje se conhece como banda. Então, muito legal, tá comercializando na Casa Xangô, tá? Ou então você vai aqui nas minhas redes sociais, clica no link na bio e você pode comprar direto da editora, mandado para sua casa, você recebe no conforto do seu lar. Voltando aqui para o nosso programa, o Roberto, antes de ir para o intervalo, como sempre, né? Ele deixa as perguntinhas capciosas para o final. Ele fez uma pergunta aqui para o nosso amigo Jova Mendes. Você pode repetir, Roberto, por favor? Repito sim. Antes eu quero dizer para o pessoal que o livro da produção Reconnect, o livro do Bernardo, ele não é um livro só para um bandista, ele é um livro para quem quer compreender melhor a questão da religiosidade, a questão da religião de matriz africana e a questão da Umbanda. É um livro extremamente necessário. Recomendo demais, sou muito fã. Obrigado. Bom, Jeová, quando a gente estava indo para o intervalo, eu te fiz uma pergunta que eu acho que é a pergunta aí da nossa conversa, né? A pergunta-chave da nossa conversa, a questão mesmo. Esse conflito entre Israel e Palestina, ele é um conflito religioso, territorial ou econômico? Ou uma junção de tudo, né? Vamos saber agora. Meu amigo Roberto, na verdade, a sua pergunta é de uma profunda sabedoria. Muito bem feito, muito bem elaborado. Muito obrigado. Se quiser continuar... Não dê asa à cobra, Jovem, não dê asa à cobra. Mas ele é muito competente, como você também o é. O problema é mais financeiro e territorial. Não é tanto questão de religiosidade, não, nem de fanatismo religioso, não. Roberto, o problema mais é econômico, porque existe uma disparidade muito grande ali na faixa de Gaza, na Cisjordânia, né, na Palestina, e muitos países ali onde existe aqueles grandes conglomerados, né, de pessoas, né? E são pessoas que vivem numa situação de miséria. Ali existem os maiores bolsões de miséria. Existe uma elite rica. Existe lá os mandatários riquíssimos, existe uma grande miséria, grandes bolsões de miséria na faixa de Gaza, como existe também no Líbano, existe ali, por exemplo, na Tunísia, no Egito, no Sudão, na Etiópia, todos esses países existem os grandes bolsões de miséria. Então, o grande sonho realmente do Hamas é a criação de um Estado palestino e também a questão financeira, né? Porque eles recebem também muitas doações e eles querem realmente um Estado forte, onde possa, por exemplo, cooptar as grandes empresas, né? Grandes empresas que queiram se instalar na faixa de Gaza, mas como não existe um Estado proclamado,
as dificuldades são muito grandes. Eles vivem de doações, mas o grande sonho realmente daquele pessoal da faixa de Gaza é criar uma economia forte, uma economia que possa realmente agregar-se a outros grandes grupos do mundo ocidental. Muito legal. Ô, Jeová, mesma coisa, cara. A gente falou aqui sobre islâmicos, né? Sobre Palestina, Israel, tudo mais. Mas vamos lá, aquela religião é sagrada também para os cristãos, né? E não ouvimos falar desses cristãos diante de todo esse conflito, né? Afetados ou que participam desse conflito, né? Como fica o povo cristão nessa jogada aí, esmagados aí entre os dois povos, como eles ficam... Porque desapareceu, né? Ninguém fala do povo cristão, mas aquela terra é santa, inclusive o povo cristão. Então, aonde fica o povo cristão nesse conflito? Apesar, por exemplo, da Terra Santa hoje ser o berço de 3 grandes religiões, o cristianismo, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo é a religião caçula das 3, né? Sim. É a mais nova, foi criada em 610 depois de Cristo pelo profeta Maomé. Roberto e meu amigo Duarte, é o seguinte, Bernardo e Roberto, quando se fala de cristão na Palestina, na Terra Santa, é uma minoria quase inexistente, é uma minoria muito quase insignificante. Até porque a maioria ali é judeus e árabes. Os muçulmanos são predominantes naquela região, né? Então, digamos, em Israel, no Estado de Israel, ou em todo o mundo muçulmano, os cristãos, eles constituem uma minoria quase insignificante. Essa minoria que vive hoje no mundo islâmico é uma minoria que vive ali sob as botas dos opressores. No Irã, nós temos 5% de cristãos. Ali no Paquistão tem uma minoria. No Afeganistão, aqueles países ali, Egito, Israel, Egito, Arábia Saudita, praticamente não existe, quase nem existe cristão, que é o país mais fechado do mundo, é a Arábia Saudita. O Irã ainda permite uma minoria de 5%. Então, em todos os países muçulmanos, os cristãos, eles vivem sob a opressão. E na hora de escolher entre apoiar os muçulmanos, o mundo islâmico, e apoiar Israel, eu lhe falo com todo o meu conhecimento. Os cristãos optam por Israel. Então, a minoria cristã, que não tem praticamente poder de nada, nem nos países muçulmanos, e muito menos em Israel, porque de um lado existe o judaísmo, que tem Jesus não como Salvador, mas apenas como um profetazinho. Os muçulmanos respeitam Jesus, mas não tem Jesus como Salvador. Viu, Roberto? Eles não têm Jesus como Salvador, os muçulmanos. Apesar disso, respeitam Maria, respeitam os profetas, respeitam muitos profetas do Velho Testamento. Mas eles não têm força política. Eles vivem numa região muito hostil. De um lado, não tem a simpatia dos judeus, dos cristãos, mas os judeus os toleram. Do outro lado, eles têm a simpatia pelo cristianismo, por Jesus, mas não têm simpatia pelos cristãos. Porque eles dizem que Jesus, sim, é um homem que veio de Deus. Mas os cristãos, eles não são cristãos autenticamente falando à luz do cristianismo, à luz da Bíblia, porque são cristãos falsos. Eles não vivem os princípios doutrinais do cristianismo. É um grupo religioso que permite droga, permite violência, homossexualismo, permite, por exemplo, adultério. Tudo isso é feito em nome do cristianismo. Ele diz, será que a Issa, o filho de Miriam, que é Jesus, filho de Maria, permitiria tal coisa, tal aberração que os cristãos praticam no Ocidente, em nome de Cristo? Então, os muçulmanos admiram Jesus, mas odeiam os cristãos. Por isso que os cristãos, no fundo, eles não têm nenhuma simpatia pelo mundo muçulmano. Essa é a realidade. Eles têm mais simpatia pelo Estado de Israel, pelo Estado judeu, pelas autoridades judaicas. E torcem pela vitória de Israel. Até porque eles se regem muito, Roberto, se regem muito pela Bíblia. Porque existem milhares e milhares de passagens na Bíblia sempre enaltecendo o povo de Israel. E enaltecendo o filho de Israel. Os filhos de Israel, o filho da matriarca Sara. Existe passagem lá no livro do Gênesis, aquela questão do menosprezo, a questão do desdém para com o povo árabe, os filhos. Ô, Jeová, mas assim, você falou que o povo muçulmano, né, o povo islâmico não se bate, vamos dizer assim, muito com os cristãos por conta que dizem que eles não seguem
os ensinamentos, parará, né? Exatamente. Mas o povo islâmico também, presente naquela região, não vamos dizer assim que eles seguem muito ao Corão, não seguem muito também as escrituras sagradas, né? Porque com o seu ultra-radicalismo, eles também, vamos dizer assim, eles contradizem muito os escritos, né? A interpretação deles também não é muito cristã, não, né? Não, por exemplo, entre os muçulmanos, até mesmo, Bernardo e Roberto, entre os muçulmanos, entre eles mesmos, não existe assim, digamos, mais de 60% dos muçulmanos que eles não seguem o Alcorão. Eles vivem ali, não contestam nada, mas todo mundo quer trabalhar, cuidar de suas famílias, dos seus filhos, são cidadãos também de bem. Em Israel mesmo existe uma grande comunidade de árabes que hoje são cidadãos israelenses, que vivem em paz com Israel. Então, muitos ali não vão entrar em atrito com aquela linha radical, né, dos mulás, dos ulemás, dos muftis, as 3 hierarquias de doutores, que conhecem profundamente o Alcorão e as suas entrâncias, né? Então, eles ficam na sua lá. Mas os próprios muçulmanos, mais de 70%, digamos, 60% dos muçulmanos, eles não são fanáticos, não são fanáticos seguidores do Islã, não. Os que são fanáticos, eles constituem uma minoria. Agora, com relação ao cristianismo, islamita e cristãos são 2 pontos antagônicos. Existe praticamente quase inexistente muçulmano e cristãos. Então, existe lá os 3 grupos separados. De um lado, os judeus de um lado, os cristãos no meio do fogo cruzado, entre os judeus e entre os muçulmanos. Agora, cristianisticamente falando, muçulmanos e cristãos não tem harmonia, não. Não existe harmonia. Eu queria voltar um pouquinho a essa questão da terra e a questão econômica, como você falou, né? Que o conflito ele passa longe de ser religioso, pelo menos hoje, não mais. Se fala muito ali daquela região, Oriente Médio, como uma religião muito estratégica por conta do petróleo, das riquezas, até da questão mesmo de onde está localizada ali, para a luta de poder, guerra, etc. Sabemos também que o povo ocidental, que grandes nações como os Estados Unidos, enfim, a Alemanha, as grandes nações, as grandes potências mundiais, elas não apoiam simplesmente porque acham legal, ou porque entendem a história, ou porque se compadecem, ou porque acham bonitinho, como a gente faz aqui no Ceará, né? Há interesses. Né? Há interesses. Então, quais são os interesses que hoje marcam aquela região? Qual o interesse de Israel em permanecer ali? Qual o interesse do povo ocidental, das potências ocidentais em apoiar Israel? Para além do bem-querer e do mundo cor-de-rosa, da amizade e tal, que a gente sabe que existe uma questão econômica muito forte, muito pesada, também em jogo nesse conflito e nos apoios que se formam ali em relação a esse conflito. Com relação à Europa, meu amigo Roberto, com relação à Europa, os países da Europa ali, a gente sabe que não é a questão religiosa, nem a questão de achar bonitinho, de ter pena daquele povo, não. A questão, no caso da Europa, no caso da França, a Inglaterra, a Bélgica, né, a Holanda, aqueles países ali, e puxando um pouco mais para cima, ali, pegando, por exemplo, a Ucrânia, Letônia, Estônia, Rússia, aqueles países ali, existe interesse ali por mercado, porque é um grande mercado do Oriente Médio, um mercado grande. Até para a questão dos grandes recursos, a questão do petróleo, e é um enorme mercado que é disputado, de um lado, pelos Estados Unidos, devido à influência dos Estados Unidos, a imposição dos Estados Unidos, que tem o seu posto, o seu braço forte ali, que é Israel, porque Israel é um braço, é uma extensão dos Estados Unidos ali no Oriente Médio. Então, de um lado, existe o monopólio dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico ali, que engloba aqueles países, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, que é a grande fornecedora de petróleo para os Estados Unidos, existem os grandes interesses econômicos. Agora, a Europa tem interesse não por questões religiosas, questões místicas, bíblicas, não. A Europa não tem interesse por isso, não. O interesse da Europa ali em ampliar os seus negócios é a questão financeira mesmo, é criar um grande mercado ali, enfrentando os Estados Unidos. Do outro lado, existe o quê? Os 2 grandes gigantes, a Rússia e a China, que também eles têm interesse em comum ali pelo Oriente Médio. Agora, a questão do mundo ocidental, no caso dos Estados Unidos, no caso do Brasil, os países onde existe, por exemplo, onde são predominantes o cristianismo, né?
o protestantismo, o catolicismo, esses países, sim, apoiam Israel e têm interesse em Israel. Os próprios Estados Unidos, que tem lá a sua maioria judaica, os poderosos do mundo, você sabe muito bem, os homens mais poderosos do mundo, os grandes banqueiros do mundo, os grandes industriais, né? Os homens mais poderosos do mundo são todos judeus. E onde é que eles estão? Estão nos Estados Unidos, estão na Casa Branca, estão no Pentágono, estão nas grandes indústrias, nos grandes laboratórios de remédio, em tudo, no domínio universal. Então, eles têm interesse, ali sim, eles têm interesse em manter a Terra Santa, porque é a terra de seus ancestrais. Está muito ligado à questão do judaísmo. Ali estão as raízes espirituais. Está toda a herança bíblica, né? A herança messiânica, está ali na Terra Santa. Então, os Estados Unidos não abrem mão jamais de Israel, do Oriente Médio. Mas ali a questão ligada mais à questão religiosa, à questão sentimental, à questão do Messias, né? De Jesus de Nazaré, de Abraão, dos patriarcas. Mas a partir desse princípio da bíblico, né? A Bíblia exatamente. Também é usada, a Bíblia também é usada como fonte para justificar o Estado judeu naquela região. Né? O direito a partir da promessa bíblica, né? Porque a promessa foi dada a Abraão. Pública, ela é rejeitada pelos árabes, né? Dizendo que o filho é de Abraão, parará. Na sua opinião, cara, dada essa maneira, dessa maneira, a promessa de Deus incluiria também todos os povos? Por exemplo, existe algum lado certo, partindo do ponto de vista das Escrituras Sagradas? Não, por exemplo, o Tiago diz que a salvação veio dos judeus, está no livro de Tiago, né? Mas no caso, por exemplo, da Palestina, está lá no capítulo 16, de Gênesis, né? Você vê lá, no capítulo 15, 15:7 de Gênesis, quando Deus diz assim: eu te tirei da terra dos caldeus, né? Para dar-te esta terra, a ti e aos teus descendentes. Está lá. E no capítulo 16, do livro de Gênesis, a promessa de Deus falando para Abraão a respeito de Ismael: ele será como um jumento selvagem, ele levantará o seu braço contra todos os seus irmãos, e os seus irmãos vão levantar a espada também contra ele. Ele diz assim: e ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. É tanto que Abraão mandou a escravagar e o filho para o deserto, para as tendas de Quedar, que era o território árabe. Naquele tempo era chamado tendas de Quedar, Arábia Saudita. Mandou o filho para o deserto de Beceba. E ali Ismael cresceu e construiu, foi pai de 12 príncipes, dali deu origem, então, a todos os povos árabes. O filho mais velho de Abraão. Agora, a Palestina, biblicamente falando, você vê inúmeras citações na Bíblia, biblicamente falando, Bernardo e Roberto, ela tem como prioridade o povo de Israel. Aí que está o problema. Está na Bíblia a referência no capítulo 16, no capítulo 15 de Gênesis e no capítulo 16 de Gênesis. Está lá inúmeras passagens, Deus dando as promessas, falando para Abraão, desde a Caldeia, de outros caldeus, até a morte dele, está sepultado lá na Maquipela, lá em Hebron, onde está o túmulo dele. Está Abraão, Isaac, Jacó, está Sara, está Léa, está José, Efraim, Manassés, estão todos sepultados naquela colina lá em Hebron. Então ali é tido, por exemplo, a Palestina, a terra de Canaã, que era a antiga terra dos cananeus, que Josué tomou, e com Moisés, tomou dos cananeus, desalojou vários povos, heveus, peleteus, semadeus, amadeus, eram vários povos que existiam ali. Amorreus e títulos, foram todos desarraigados da terra de Canaã, foram todos expulsos dali, e a terra foi apossada pela espada, porque a promessa de Deus dera a Abraão de que a terra de Canaã, a Canané, seria patrimônio dos judeus. Existe esse lado aí do preconceito, de que o filho da escrava, no caso Ismael, que é o pai, é o ancestral de todos os árabes, de que ele teria uma outra herança, não na terra de Canaã, mas nas tendas de Quedar, que é a Arábia Saudita. Jová, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Houve várias tentativas de acordos de paz, né, para selar ali pelo menos arrefecer a animosidade naquela região. Teve Oslo, né, na gestão americana do ex-presidente Bill Clinton. 93, né? E nada realmente se funcionou de forma efetiva ou perdurou. O que faltou nesses acordos? E o que falta para que haja, na sua opinião,
pelo menos, se não uma paz, mas uma tolerância naquela região. Roberto, essa é a resposta mais, não só minha, mas de todos os estudiosos. O que falta ali, de um lado, Israel cedeu um pouco. Item 1. Item 2. Os muçulmanos abandonaram essa questão da luta armada, terrorismo, jogar bomba em escola, jogar bomba em aeroportos, jogar bomba em ônibus, em locais cheios de crianças, cheios de senhoras, velhinhos, matar pessoas inocentes. Aquilo é uma coisa absurda. Caberia que o mundo muçulmano abandonasse a luta armada. E Israel também cedesse para que houvesse, por exemplo, entendimento, para que os dois cheguem ao entendimento. Só existe uma saída para Israel e para o mundo muçulmano, para o Hamas, para o LP, para o Al-Fatah ou qualquer outra organização ali. Renunciar à luta armada contra Israel e os dois se sentarem, e os dois cederem. Tanto Israel reconhecer a Palestina como direito autêntico do povo palestino, que é o seu irmão de sangue, e permitir que aquele povo, homens, mulheres e crianças que vivem na região, meu amigo Roberto, de muita miséria, muita necessidade, as mulheres sofrem, as crianças sofrem, os velhos sofrem, vivem daquelas doações do mundo muçulmano e de doações que vêm da Europa. Mas a liderança, os líderes que governam, estão no comando, esses são diferentes do povo. O povo é um povo bom, é um povo bom. Agora, a liderança é radical, acha que vai conseguir com o poder das armas. Não, não vão conseguir. Ninguém derrota Israel. Israel não é o braço armado dos Estados Unidos. Ali, quanto mais aquela guerra se estender, aquele conflito se estender, do Hamas contra Israel, mais gente vai morrer. Veja bem do conflito. Morre 40 judeus, morre 200 palestinos. Porque eles não têm a máquina de guerra que tem Israel. Israel tem lá o Domo de Ferro, que é um sistema imbatível de defesa. Israel tem lá o deserto de Dimona, que fica no sul do Mar Morto, entre as antigas cidades. É um conflito desleal também, né, o Jová? Porque Israel tem bomba nuclear. A tecnologia americana e a Palestina, se o foguete da Palestina não cair de bico na cabeça de alguém, ninguém morre, né? Ali é a briga de um gigante, o gigante contra um pinto, contra um ratinho, entendeu? Então não tem condição. Vai morrer mais gente no centro, vai morrer jovens, aqueles jovens de 20 anos, 17 anos jogando pedra no exército, aqueles jovens, aqueles enterros constantes, aquela geração toda destruída. Aquilo é muito triste. Mulheres ficando viúvas, abandonadas, aquela coisa. Isso tem que acabar. E tem que acabar da seguinte forma: o mundo muçulmano renuncia à luta armada e parta para o diálogo. Israel também ceda para que esse povo possa viver em paz. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Nos reconectamos, Bernardo? Com certeza nos reconectamos. Aniversariante do dia, muito obrigado, Jová. Como sempre, você é uma capacidade, é o nosso HD portátil. Então, sempre quando... Olha, eu não quiser saber alguma coisa, Jová, eu estou fazendo quantos anos hoje, Jová? Eu vou ligar pro Jová, porque o cara, ele é uma... Jová, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo teu conhecimento. Obrigado, meus amigos. Obrigado pela homenagem do meu aniversário. Jová elegantíssimo, gentleman sempre. Um velho lá na minha terra, Itapiúna, ele diz assim: Jová, você é um cabo muito sabido. Você fala em coisa aí do tempo que eu acho que King Kong ainda era sonho. Bem isso, é bem isso. É bem isso. Então, muito obrigado, Jová. Muitíssimo obrigado. Parabéns mais uma vez. Viu? Então, obrigado, mais uma vez, a Reconnect está de portas abertas para você. Muito obrigado por sempre estar de braços abertos para a gente. Sempre quando a gente quer falar num assunto que envolva a história do mundo, a gente sempre fala assim: Jová, a gente sempre levanta o braço e pede ajuda, que é o Jová, porque sempre tem a certeza que o papo vai ser engrandecedor para a gente e para os nossos reconectados, nossos telespectadores aí. Muito obrigado, amigos, muito obrigado. Muito obrigado a você, meu amigo Bernardo, e ao Roberto, sendo dois grandes profissionais, os quais tenho um profundo respeito e admiração, sem demagogia, e os vejo como duas pessoas muito competentes e meus amigos aqui do meu coração. Muito obrigado, a recíproca é verdadeira. Robertão, muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado, galera reconectada. Muito obrigado. Hoje a gente está gravando dia 24, aniversário do Jová. Mas esse programa vai ao ar, está indo ao ar, inclusive, agora na quinta-feira, às 22 horas, com reprise. Não esqueça
que a reprise desse programa é domingo às 18h30. Se você perdeu qualquer um dos dois, qualquer parte desse programa em qualquer um dos dias, vai lá no nosso canal do YouTube, aproveita e compartilha, curte e segue nosso canal para ser avisado sobre futuros vídeos. Lembrando que Bernardo, quem está agradecendo também aqui, viu? Quem está agradecendo, a minha querida filha, a Elisiane, que que faz tudo aqui, viu? A Elisiane, minha filha, viu? A sua produtora, ela sempre muito a minha produtora. Eu sei a minha filha aqui, eu sou muito gentil, no mato sem cachorro. É muito gentil, ela que combina as datas com a gente quando o Jovite fala com ela. Elisiane, tô precisando do teu pai aqui, peraí, que eu vou falar com ele da data. Então, a minha lugar-tenente, a minha lugar-tenente. Muito bem, muito bem. E obrigado a você também, reconectado, o telespectador que esteve com a gente até agora, que sempre prestigia. Vocês são que fazem a Reconnect. Então, sempre quando vocês vão nas nossas redes sociais, lá na Reconnect, @Reconnect Brasil, seja no Facebook ou no Instagram, e pedem um programa, pedem alguma mudança no programa, sempre a gente analisa com a nossa produção, analisa com a TV, como foi a mudança de horário do programa, como foi os títulos dos nossos programas também, são muito sugeridos, os temas dos nossos programas são muito sugeridos, vocês nos pautam. Então, continuem nos pautando, vão lá na nossa rede social, coloquem, vão lá no DM, mandem mensagem, a gente gosta de ouvir vocês, sugestões, tá? Elogios também, não faz mal, né, Roberto? Roberto adora. Muito bom, sempre bom, eu adoro. Né? Eu imprimo. Então, obrigado a você que esteve com a gente. Até a próxima semana na nossa Reconexão. Até a próxima Reconexão.